Olá, seja bem-vindo. Ai, vamos começar de novo. Apaga. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui, ativa o sininho, dá o joinha e bora começar para mais uma pergunta sobre maternidade que eu separei. A próxima pergunta é: como você faz a rotina do sono? Fez algum curso? Acho bem importante falar isso. Rotina do sono. Eis um assunto extremamente polêmico e exaustivo, extremamente exaustivo, pelo menos pra mim, foi assim, foi a pior coisa, foi a exaustão minha pela falta de sono ou organização do sono do meu filho. O filho nasceu, ele tinha muita cólica mesmo, e ele não dormia direito, ele soltava muito pum, ele tinha muita cólica, ele tinha muita diarreia, coitadinho, ele não dormia. A gente ficava meio desesperado, porque a gente não sabia o que era. Além daquela cólica normal, que geralmente bebê tem, ele tinha mais, era muito mais. Ele mamava muito e ao mesmo tempo ele vomitava esse leite também. Depois a gente descobriu que ele tinha refluxo, e que faz agora, ele já tá com 1 ano e 2 meses. Não é que ele seja alérgico, a gente descobriu que ele não é alérgico à proteína do leite, mas ele é intolerante. Só que na época a gente não sabia. E eu tomava muito café com leite, tomava tipo iogurte, queijo. Eu sou apaixonada por queijo. E toda vez que eu comia, ele mamava e ele passava mal. E ele vomitava. E aí foi uma bola de neve, porque assim, ele vomitava, daí eu achava que ele não tava... que ele tava com fome, que ele não tava mamando, só que ele mamava muito, era quase 24 horas que ele mamava, assim, sugava o tempo todo, porque quando ele parava de sugar, doía a barriguinha dele, então ele voltava a sugar, só que ao mesmo tempo que ele sugava, ele ingeria a lactose através do meu leite. E aí ele botava pra fora, ele vomitava, toda aquela coisa, virou um ciclo enorme, e eu achava que ele não engordava, então eu ia no médico com ele, sei lá, cada 2 dias eu ia pro posto de saúde com ele. E foi um caos. Eu tive mastite, o meu peito saía pedacinhos assim do meu peito. Ai, foi horrível. Eu tirava o leite na bombinha e não saía quase nada. E ele tomava rápido aquele leite quando eu tirava, só que ao mesmo tempo tinha a lactose no meu leite, igual mesmo dando na mamadeira, procurando melhor mamadeira e toda aquela coisa, blá blá. Mesmo assim, ele vomitava e dava... Eu ficava muito triste quando ele vomitava aquele leite, que, tipo assim, eu levei 1h30 pra tirar 30 ml. Ele tomou em 30 segundos e vomitou em 10. Então, assim, era muito frustrante, era muito cansativo. Era, assim, extremamente cansativo demais. E nisso tudo, com os hormônios, eu chorava todos os dias, né? O puerpério e toda aquela oscilação hormonal. Muito cansativo, e aquela coisa de será que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo errado, e aquele sonho também de amamentar, e eu não tava conseguindo. Aí introduzir a fórmula, daí foi pior ainda, porque a fórmula também tinha lactose, né, porque eu não sabia que era lactose. E aí levou uns 3 meses nessa função, nessa loucura, nesse cansaço dele não dormir, dele só ficava no peito. Então eu passava assim noites sentada com ele no sofá. Eu até cheguei a ver um curso todo, assim, de escrita, que eu adoro escrita, e fiquei assistindo o curso todo nas madrugadas, porque eu não conseguia dormir, eu tinha muito medo de dormir com ele no meu peito, porque ele ficava no meu peito, literalmente, tipo, 24 horas ali de madrugada. 24 horas não, né, porque a madrugada não tem 24 horas, mas enfim, a madrugada toda ali com ele no meu peito, porque ele só parava de chorar daquele jeito. Então, era muito cansativo. Quando amanhecia, dava 7 horas da manhã, graças a Deus, minha mãe tava junto com a gente, então 7 horas da manhã eu chamava ela pegava ele, ficava ali, né, 2 horas, alguma coisa assim, que era o tempo dele chorar com fome de novo, e recomeçava todo aquele ciclo. Então, assim, e nessas 2 horas que às vezes ela ficava com ele, eu não conseguia dormir direito, porque eu sonhava demais, assim, que eu tava dormindo e tinha dormido com ele. E de alguma forma ele tava se sufocando, tipo, acordava procurando ele no meio das cobertas. Era horrível, assim, foram 3 meses realmente nebulosos. Acho muito interessante, assim, quando tem mães que contam outra história, né, outra experiência, porque, assim, eu espero que as minhas próximas gestações e puerpério sejam um pouco mais fáceis. Eu nem sei se Deus já não mandou algo bem difícil, assim, já pra eu... pá, entendeu? Já deu certo, passei, sou uma vitoriosa. Nós foram 3 meses sem dormir. Quando eu cheguei em 3 meses, eu tava no Brasil, fui pro Brasil ver minha avó. E eu comecei a dormir com ele na cama.
porque era a forma que eu descobri de dormir, era se ele dormisse grudado no meu peito. Só que o problema disso tudo é que ele começou a associar. Então, assim, depois que a gente descobriu a intolerância dele, a gente trocou a fórmula, e aos poucos até ele foi largando a fórmula pra mamar de novo só no peito. Eu cortei toda a minha alimentação, né, lactose, queijo, iogurte, enfim, tirei tudo de leite da minha dieta, tirei tudo mesmo, sofri muito porque, né, eu adoro queijo principalmente, mas outras coisas, se parar pra pensar, tem muitas coisas que vai leite sem que a gente perceba, né? E era batata, dito e feito. Se eu comia uma coisinha, dava ruim nele. E assim, eu passava daí a madrugada depois me culpando, aquela culpa materna, né? Meu Deus, por que que eu comi, né? Por que que eu fiz isso? E eu achei que na hora a gente acha que, só um pouquinho não vai dar. E dava ruim. E aí eu comecei a dormir com ele, é uma coisa que eu não queria, né, mas é a forma que eu descobri de conseguir dormir. Só que nisso, com 3 meses, ele já tinha associado que ele só dormia no meu peito. Então, foi horrível, porque assim, ele só dormia grudado em mim, então eu tinha que deitar assim. No meio da madrugada, minha coluna aqui tava tudo dolorido, tudo dolorido. Aí eu pegava ele, trocava de lado da cama. Até eu pedia pro Patrick, tipo, acorda e vai pro outro lado da cama pra eu poder me virar pro outro lado. Porque eu passava a noite toda parada, imóvel, dura, eu acordava quebrada. Só que era uma coisa assim, que antes eu não dormia. Depois eu passei a dormir muito mal. Então, pelo menos eu dormia. Dormia muito mal, mas dormia. Então, assim, tem toda a parte emocional que fica afetada, tem toda a parte social que tu não tem toda a parte necessidades básicas, assim, que tu... Imagina tu passar o dia inteiro com dor, cansada, exausta. Então eu vejo que assim, a minha vida, até os 5 meses do Pietro, foi muito difícil. Foi como se eu vivesse assim, debaixo de uma piscina, assim, ou dentro de uma bolha, ou tipo, imersa dentro de uma gelatina, e as coisas fossem longe, assim, de mim, sabe? As coisas meio que não chegavam em mim, assim, era tudo muito estranho. E nisso tudo... Tibeg, vem cá. Filho. Tibeg não pode latir aqui no prédio. Assim, foram 5 meses, além de tudo isso, ainda tinha, né, pitaco da família, daí a família que às vezes faz alguma coisa que eu vou deixar em off, é melhor eu nem falar, né, mas assim, coisas bem bizarras e ao mesmo tempo tu tá passando por toda aquela nova adaptação, tu já não sabe mais quem tu é, tu não consegue lavar teu cabelo, tu não consegue fazer mais a tua unha, tu não consegue mexer no celular, tu não consegue... É como se assim fosse um mundo tão distante, ao mesmo tempo tem tanta intercorrência que assim tu não sabe lidar ali na hora, tu tá vivendo até que tu volte a ser quem tu era, porque eu acho que ninguém volta a ser quem era, é uma nova, né? A gente descobre uma nova identidade. Eu ainda estou descobrindo quem eu sou como mãe agora e como mulher, como esposa, como, tipo, quem sou eu depois da maternidade, né? E eu acho que isso é uma descoberta, assim, constante. Dizem que leva 2 anos para uma mulher se recuperar, então eu acredito que eu ainda não me recuperei 1 ano, 2 meses depois. As coisas já têm melhorado muito, então eu vejo que assim, depois de 5 meses as coisas começaram a andar. Eu voltei aqui pra Portugal, na minha rotina, na minha casa, né? Primeiro meus pais vieram junto pra cá, depois meus pais foram embora, então foi um tempo assim de adaptação que foi muito bom, só eu e meu marido, né? Voltando à nossa rotina de casal. Voltando não, né? Mas adaptando a nossa rotina de casal, né? Ali de parceria, eu e ele. Então, aos poucos foi indo. Só que a rotina dele de sono, apesar da gente fazer toda aquela coisa desde o início, tá? A gente fez, eu fiz curso do sono, eu fiz o bebê dorminhoco, e eu também seguia vários outros. Eu acho que tem o do Dr. Odílio e da doutora Januse também, que é de sono. E eu fiz, uma amiga minha me indicou, e eu fiz do bebê dorminhoco, só que assim, ó, e eu seguia, tá? Mas como eu falei pra vocês, os problemas não era da rotina do sono. Porque eu dava o banho, né, começava a cair o sol, eu dava o banho, baixava as luzes, fazia massagem relaxante, passava um creminho relaxante, não tinha mais som na casa, a casa virava assim um breu, ninguém podia falar mais dentro de casa, ninguém via televisão dentro de casa, ninguém ouvia nada dentro de casa. A luz do quarto era uma luz vermelha, botava ruído branco.
Tinha lá o bercinho dele, não tirava mais ele do quarto, optava por, na maioria das vezes, se não fosse cocô, né, não trocar ele pra não despertar, não olhar nos olhos da criança, não, tipo assim, eu fiz tudo. Não botar bichinho perto, né, pra não distrair o bebê. Gente, eu fiz de tudo que curso do sono manda, de tudo mesmo. E não deu certo, porque o problema não era esse. O problema é que a criança tinha dor. Ela tinha muita dor. E depois dela ter muita dor e a gente descobriu por que ela tinha muita dor, ela associou o meu peito com dormir. Então ela já não dormia mais sem o meu peito. Então de madrugada, se ele caía do meu peito 10 vezes, ele chorava 10 vezes. Eu tinha que botar meu peito nele 10 vezes. Até ele começar a ele mesmo buscar o meu peito de madrugada, né? Conforme ele foi crescendo. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias de... eu vi um comentário, que comentaram em cima do meu comentário aqui no YouTube. E, assim, o meu desespero de, tipo assim, eu entendia e eu entendo até hoje a importância da nutrição, da sucção não nutritiva, do leite materno. E eu perguntava assim, tá, eu entendo tudo isso, mas o que que tu diz pra uma mãe, né, essa profissional, o que que diz pra uma mãe que tá extremamente cansada e que, assim, ela dá nutrição, não, sucção nutritiva pro bebê, mas não 24 horas, tipo, socorro. Era um comentário, assim, pedindo socorro mesmo. E eu vi, assim, o meu desespero e faz 11 meses esse comentário. Então, ele tinha 3 meses e ele já tava assim, né? E foi muito curioso, porque ele ficou assim até 1 ano de idade. Ele ficou grudado no meu peito e eu sem dormir. Então, assim, se alguém tivesse me dito lá atrás, com 3 meses, né? Que ele tava com 3 meses quando eu comentei, que ele ficaria até 1 ano dessa forma, eu acho que eu teria sentado num canto. Ainda bem que a gente não vê o futuro, né? Porque eu acho que eu teria sentado num canto, eu teria chorado, mas chorado. Chorado tanto, mas tanto, que eu acho que eu ia estar chorando até 1 ano. Eu ia esperar até 1 ano passar pra... né? Então ainda bem que eu não vi o futuro, porque foi extremamente cansativo. Eu respeito muito, assim, e eu admiro muito mães que conseguem ter uma outra rotina, né, com seu bebê e tal. Mas eu vejo também mães que julgam outras mães porque seu filho não dorme, como se fosse uma falta de informação nossa, ou uma falta de vontade, ou alguma coisa de errada que nós estejamos fazendo. Sendo que eu tinha feito curso, eu fazia tudo que todo mundo mandava, sabe? Até que teve um momento que peraí, vamos parar de ouvir tudo e fazer tudo que todo mundo manda, e ruído branco, e banho, não sei o que lá, e som, e luz vermelha e tal, e vamos se escutar. E aí teve um dia, ele já tinha 1 ano de idade, quando de madrugada, era 7 horas da manhã, 7 e pouco, amanheceu, eu vi a luz na janela, assim, começando, assim, no nosso blackout, assim, e eu olhei pra ele e ele não tinha dormido nada, nessa noite ele não tinha dormido nada, ele tinha acordado, sei lá, umas 20 vezes ou mais, não sei, porque daí ao mesmo tempo que quando ele dorme, tu leva uns 15 minutos pra dormir. E aí, tipo, tu tá tão cansada, assim, que é horrível, é horrível. Tu vai cochilar e ele acorda, vai cochilar e acorda. E nesse dia foi o dia que eu olhei pro meu marido, ele levantou pra ir trabalhar. E eu olhei pra ele tava muito cansado, ele usa o corpo, né, pra trabalhar. Ele usa o corpo. Ele precisa do físico dele, ele precisa descansar. Eu olhei pra ele, o cara cansado, sabe? E eu mais cansada, os dois cansados. Só que a diferença é que ele ia correr 15 quilômetros ali naquela manhã. E eu não ia correr, mas mesmo assim eu também tava cansada. E era um acúmulo de cansaço de 1 ano. Que eu olhei pro Pietro e falei assim, socorro, tipo, eu não sei mais o que fazer. Porque a gente tava dando o nosso melhor, a gente começou a fazer cama compartilhada porque a gente viu que era daquela forma que a gente tinha conseguido fazer com que a gente dormisse um pouquinho mais. Mas... Ai, eu tenho compromisso agora. Vou acelerar a resposta. E aí tava assim, foi o dia que a gente já tinha tentado colocar ele no berço dele várias vezes, ok? Várias vezes. Conforme lá os cursos de sono tinham ensinado, já tinha tentado colocar ele no outro quarto e nada tinha dado certo. Até que nesse dia a gente tentou e a gente falou, cara, eu acho que a gente vai ter que fazer o pior. A gente vai ter que fazer o pior, que era o que a gente não queria, era colocar ele num quarto, num berço, sozinho. E se tivesse que chorar, ele ia chorar. Só que pensa o desespero
o nosso desespero pra gente chegar a esse ponto de dizer, se ele tiver que chorar, ele vai chorar. Pensa o desespero dessa manhã, eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu chorava tanto, porque me partia o coração e eu não sabia mais o que fazer. Eu tava extremamente desesperada por uma noite de sono, desesperada. E foi o dia, assim, que eu orei muito pra Deus. Eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, essa é a nossa última chance do que fazer, sabe? Fazer em relação ao sono dele, porque eu já não sei mais o que fazer. Deus, que seja isso que seja, entendeu? Se não for, eu já vou lá pegar ele agora e já vou botar ele de novo na nossa cama. E eu tinha muito medo, assim, dele se sentir abandonado, dele se sentir rejeitado e de criar um trauma e uma crença gigantesca na vida dele e que ele nunca mais ia me amar, nunca mais ia confiar em mim e todas aquelas coisas que todo mundo diz. E nesse dia eu botei ele no quarto, eu dei banho nele, tudo aquela coisa, né, som, ruído branco, blá, blá. E nesse dia foi um milagre. Eu tenho certeza que foi um milagre, não tem outra coisa, porque eu já tinha tentado tantas outras vezes, tantas outras coisas. E nesse dia ele dormiu 12 horas seguidas. E eu acordei de manhã, eu não acreditei. Eu não acreditei, imagina 12 horas, eu tinha dormido 12 horas, 12 horas não, eu tinha dormido um pouco mais tarde, sei lá, 9 horas seguidas. E eu não dormia mais de um ano, 9 horas seguidas. E eu não acreditei, eu pulava tanto de alegria, pulava tanto. E foi um milagre, porque assim, de uma criança que acordava 1 milhão de vezes de noite, pra não acordar nenhuma. E até a gente brincou, a gente que não deixava ele dormir, né? E realmente pode ser, sabe? Porque os adultos têm espasmos, né? E a gente podia acordar ele, daí ele acordava, e daí ele queria mamar, ele queria ir pro meu peito, virava uma bola de neve horrorosa. E o que eu percebi é que, assim, ele começou a dormir 12 horas seguidas, com 1 ano e 1 semana, 2 semanas. Então a gente coloca agora, como é que é a nossa rotina agora do sono? A gente coloca 8, 8h30 ele pra tomar banho, ele toma banho no meu colo. Só que ele entra, a gente faz a lavagem no nariz e entra no banho. Quando a gente escova o dente, né, antes, e entra no banho. Quando a gente entra no banho, ele já entra, já põe assim, tipo, a cabeça aqui no meu ombro ou no ombro do Patrick. Geralmente sou eu que dou banho. E o Patrick tira do banho, veste e põe ele pra dormir. Só que ele põe a cabeça aqui, ele começa a cantar e ele dorme. Então ele sai do banho dormindo. Gente, é um milagre. Eu falo, é um milagre. Uma criança que não dormia nada e passou a dormir 12 horas por noite. E até hoje, agora, né, ele já tá com 1 ano e 2, e é 12 horas por noite ele dorme. E uma coisa que eu vi que ajudou muito é que ele tem muita sede à noite. Então, provavelmente ele tinha sede e ele mamava o meu peito. Tanto que hoje em dia eu vejo na câmera, né, eu vejo sempre ele lá na câmera e ele bebe muita água. Então eu tenho uma garrafinha, que eu não tenho aqui, mas é uma garrafinha que tem um canudinho e ele bebe muita água. Ele acorda de madrugada várias vezes pra beber água. Inclusive, às vezes ele chora porque acabou a água da garrafa. Daí eu tenho que ir lá e encher a garrafa de novo. Então ele senta na cama, ele bebe água, joga a garrafa pro lado e volta a dormir. E uma coisa muito legal que às vezes, que agora, ele não tá mais acordando e chorando de manhã. Ele dorme das 9 às 9 horas da manhã, ele dorme. Mas ele tá acordando às 9 horas da manhã e ele tá brincando, porque eu deixo 2 ursinhos. Lembrando que ele já tem 1 ano, então já é permitido que tenha alguma coisa no berço. Antes de 1 ano eles pedem pra não deixar nada dentro do berço. Mas agora, depois de 1 ano, eu deixo um bichinho lá, o super-homem dele, que é o bichinho favorito dele. E agora eu deixo um outro também, que é uma raposa. Então ele acorda, ele brinca, ele dá água pro super-homem. Ele dá água pro super-homem. Ele abraça o bichinho, ele faz assim, ele dá beijinho, coisa mais fofa. E eu fico pensando, meu Deus, ele só tá repetindo, né, aquilo que a gente faz com ele, que é dar amor e tal. Então, hoje a nossa rotina é essa, a rotina do sono, né? É lavar nariz, escovar dentinho, banho, dormir. E aí ele dorme até 9 horas do outro dia. Graças a Deus, então um milagre. E é por isso que agora, depois de 1 ano, sim, passou. Mas é muito fácil dizer agora que passou, que vai passar. Tipo, vai passar, mãezinha, fica tranquilo. É fácil agora. Mas se alguém tivesse me dito lá com 3 meses, quando eu comentei aquele negócio lá no YouTube, assim, não, espera, que faltam 9 meses pra tu dormir uma noite inteira. Calma, mãezinha, vai passar. Só o que eu ia falar? Não vou falar, é melhor eu ficar quieta, não é permitido aqui no YouTube. Então, era isso que eu tinha pra falar da rotina de sono. A gente fez de tudo, às vezes não é um erro, não é
talvez tu não esteja errando nada, talvez esteja, e é bom tu procurar uma auxiliar, né, procurar alguém, procurar um curso do sono, procurar uma consultora do sono, procurar um profissional, uma enfermeira, alguém que possa te ajudar, às vezes uma outra visão, né, de outra pessoa também que talvez tenha alguma coisa pra agregar, mas às vezes não tem, tipo, no meu caso não era o que a gente fazia de errado, foi uma associação que veio por uma dor que ele tinha e depois era muito difícil de tirar aquela associação. E até que por um milagre divino mesmo, porque só um milagre pelo que a gente vivia, ele tá dormindo agora. Ai, eu espero que fique assim por um bom tempo. Essa era a minha resposta dessa pergunta. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, um pouquinho que seja, nem que seja te dando informação ou até aliviando o teu coração e dizendo, calma, tu não tá sozinha, tá? Eu também sofri muito com isso, muito com isso. Então, eu espero ter ajudado de alguma forma. Um beijo, tchau, até a próxima pergunta.